Um aplauso ao Gonçalo Saldanha, fisioterapeuta, assessor científico da Primo, e também o Fábio Inácio. Bem-vindo, Fábio. Eu digo mãozinha porque estamos a falar de um tema que há uns tempos parecia do domínio da ficção científica, que são basicamente as mãos biónicas. É verdade. Já existem há algum tempo, certo, Gonçalo? Já existem há algum tempo, sim. Em primeiro lugar, bom dia e agradeço. Portanto, a mão biónica é uma prótese. É uma prótese, exatamente. Ou seja, estamos a falar de algo que está colocado fora do corpo e que serve essencialmente para coadjuvar nas atividades da vida diária. Não tirando mérito, ou seja, aqui às próteses, por exemplo, do membro inferior, estamos a falar nas próteses do membro superior, em que estamos a falar de algo que, ou seja, isto que é algo, um contacto um pouco mais... Não, é porque o membro, se não retirando também sim, nós... a necessidade dos membros inferiores, obviamente, a mão permite-nos fazer, tem uma série de funções importantes para o dia-a-dia, que, com o devido respeito, a perna não tem, não é? Exatamente, era isso que eu estava a começar por dizer. Ou seja, não tirando mérito, mas em termos de um movimento um pouco mais grosseiro, não é? Que é aquilo que nós necessitamos nos membros inferiores para a locomoção, não é comparável à utilização de uma mão, nem sequer àquilo que é a ausência da mão, não é? Ou seja, estamos a falar disso. Porque, por exemplo, algo tão simples como fazermos isto é realmente algo que... Gonçalo, podes só fazer outra vez? Faz lá outra vez. Ora, aí está. Pegar no copo. Pois. Podemos, ou seja, ter todo o controle que nós quisermos, porque é uma mão perfeitamente estável. Ou seja, mas aí, Gonçalo, desculpa lá, essa mão está na tua mão, mas essa mão é colocada no braço. Exato. Ou seja, como é que manda? Como é que é o cérebro? É o quê? Como é que, quem é que dá... O Fábio vai poder explicar isso na perfeição, mas do ponto de vista técnico, o que existe é uma adaptação, ou seja, do coto, não é? Para que possa fazer a inserção dos comandos. Ou seja, e então, o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar estes dois elétrodos que vão estar em contacto com as descargas elétricas dos músculos do Fábio, ou seja, onde estão posicionados, por exemplo, estamos a falar de um transhumeral, seria colocado exatamente, seja na zona do coto, cá por cima. No caso do Fábio, estamos a falar então de um transradial, se bem que ele porque o Fábio precisa... porque o coto é pequeno. Exatamente, por isso, ou seja, estamos a falar de uma adaptação que vai ser praticamente só do encaixe, para que depois o Fábio possa, ou seja, ter então controle sobre as suas pinças. Nós estamos a ver as imagens do Fábio a experimentar esta mão biónica. Bem-vindo, Fábio. Antes de passarmos para esta parte mais cool e mais tecnológica, e que claramente vai mudar a tua vida, como é que ficaste sem mão? Bom dia. Foi num acidente de trabalho. Há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. Que idade é que tens? Tenho 29. Portanto, terias 27, um jovem, na flor da idade. Mas o acidente de trabalho como, Fábio? Numa fábrica de móveis. Em produção, é em linha, e estava a executar o meu trabalho. Mas uma coisa que fazias todos os dias. Sim, exato. Mas o destino tem essas coisas. Infelizmente. Não imagino o que é que seja aos 27 anos ficar sem a mão. Tu és destro? Era destro. Eras destro. Ficar sem a mão de comando. Como é que foram os primeiros tempos? Não estou a falar do acidente em si. Os primeiros tempos não foram fáceis, mas também, devido à minha personalidade, não creio que foram muito difíceis. Houve logo uma frustração inicial quando percebi que perdi a mão, de não poder voltar a tocar baixo ou tocar guitarra. Como é que percebeste? Quando acordaste da operação? Acordei da operação e tinha as ditas dores fantasma. Eu estava convicto que tinha alguns dedos, não sabia se tinha-os todos, se tinha pelo menos o polegar, que era o que eu sentia com mais frequência, a dor fantasma. E no primeiro penso, ao desenrolar... Então, mas não houve nenhum médico que dissesse, Fábio, ficou sem a sua mão, ninguém te preparou psicologicamente para constatar que não tinhas a mão? Inicialmente, não. E nessa parte dou graças a um amigo meu, que curiosamente estava no Hospital de São José, àquela data. É um rapaz de cadeira de rodas, estava a fazer uma recuperação, e ele é que foi o meu psicólogo. O Gonçalo Santos de Rio Maior, ele é que foi o meu psicólogo inicialmente, e ele é que me fez ver que há mais para lá de uma mão perdida. Dizes que não é bem assim. Qual é a tua perspectiva? É uma questão de perspectiva médica, ou seja, aquilo que nós estamos aqui a falar é que estamos a falar de um evento traumático, ou seja, estamos a falar de um evento que foi um trauma e que foi uma necessidade médica, ou seja, realmente
de amputar. Pronto, houve realmente essa necessidade e muitas das vezes não pode haver essa preparação psicológica, não pode haver essa preparação em termos também da própria musculatura, ou seja, da própria fisioterapia para preparar depois e ver o potencial da pessoa mediante a zona da amputação. Por isso estamos a falar aqui de situações que não... Mas eu não estou a falar disso, Gonçalo. Eu estou a dizer é que o que eu estava a perguntar ao Fábio era se, quando ele acordou da operação, alguém lhe disse que ele tinha sido amputado e o preparou para ele constatar que não tinha uma mão. Não houve. Disseram para eu estar descansado, que fizeram o melhor que podiam, porque também o que interessava era eu recuperar naquele instante do pós-operação. Era manter a integridade física. Exatamente, e estar consciente do que me passou, que foi um acidente, que foi grave. Esse período de adaptação, e já disseste que graças à tua personalidade acabou por se facilitar, no teu caso, calculo que para outras pessoas não seja exatamente assim, durou quanto tempo até olhares para a situação de uma forma mais positiva e já arranjando formas de pesquisar e saber o que é que poderias fazer? Acho que numa fase logo a seguir a sair até do hospital, o importante é nós aceitarmos e desvalorizar um bocadinho a gravidade. Ou seja, comecei por brincar comigo mesmo. Queres uma mãozinha? Exatamente. Pronto, coisinhas assim que vindas por mim desvalorizaram um bocadinho o grave. Se fosse outra pessoa, se calhar não sentirias da mesma forma, mas como és tu, tens de por ser diferente. Sim. E qual era a pergunta? Peço desculpa. Não, estávamos a dizer como é que encaraste esses primeiros tempos? Posto isso, sei que começaste logo à procura de soluções. Comecei logo à procura de soluções, porque me foi dito que havia várias alternativas espetaculares, dinâmicas, muito boas, não era como antigamente. E quando cheguei àquela parte de, ok, tenho que procurar para perceber qual é que é a solução daqui para a frente. E fui à procura. E descobriste onde? Internet. Certo, mas onde? Em que país, neste caso? Encontrei coisas na Alemanha, América há muito. Encontrei a montasca associada à Nova Zelândia. E achei curioso uma coisa tão longe, por norma é América. E então foi por Ainda aí. não havia a tasca em Portugal? Ainda não... Quer dizer, na altura que eu contactei, ainda não havia, estava-se a preparar tudo para haver. E agora já cá está. Já experimentaste esta mão? Já experimentei a mão. E então? É fantástico. Como é que se processa? Se faz favor, portanto, é-te incluída a mão no coto e depois? Neste caso eu não experimentei no coto porque ainda não tenho copo. Eu experimentei assim como está no suporte vertical. Nós estamos a ver as imagens. Exatamente. Gonçalo, queres legendar aqui? Só aqui, por conta, o que é que se fez? Colocou-se então os elétrodos onde havia maior potencial elétrico, e esse potencial elétrico depois é interpretado pela mão e faz então acionar as pinças. Qual é aqui a grande, e porque é que o Fábio falava que realmente, ou seja, esta mão acaba por ser diferenciadora? Porque nós aquilo que tentámos na Primo foi realmente adaptar o quê? Adaptar ao dia-a-dia. O que é que esta mão permite diferente das outras? Permite levar o carro, permite lavar as mãos, permite, na altura de Covid, higienizar, permite escrever, permite fazer pinças de chave, Portanto, é absolutamente impermeável, ou seja, ela tem uma robustez. Ele não pode tomar banho, ele pode molhar, ou seja, ele pode emergir, só não pode até à zona da união, mas que com uma pequena adaptação de silicone é possível também isso ser feito. Ou seja, nós neste momento estamos num limiar tecnológico e nós arrogamos-nos realmente a isso. Porquê? Porque as parcerias que nós fazemos pelo mundo inteiro vêm exatamente dotar a nossa, ou seja, a nossa produção, a nossa oficina, nós temos 150 anos, por isso, ou seja, vem dotar a nossa oficina de capacidade para quê? Para responder ao dia-a-dia. Porque é assim, estamos a falar de 150 anos a produzir para o dia-a-dia. E isto quer dizer o quê? Que nós fomos ao detalhe onde ainda ninguém tinha ido. E na realidade as necessidades da pessoa que a usar. Exatamente, ou seja, não é suplantar as próprias necessidades. Porque imaginem, quando nós estamos a falar desta situação, alguém que possa já só ter alguma mobilidade é bom. Mas alguém que possa não ter que se proteger da chuva, alguém que possa não ter que proteger a mão e tentar lavar só uma mão e conseguir lavar as duas mãos. A mão acaba por ser natural. Exatamente, ou seja, natural, não tem preocupações com a mão. Aqui o que nós nos preocupámos realmente foi em fazer, ou seja, o mais adaptado ao dia-a-dia. Pergunta para Queijinho, porque é que ainda não tens a mão? Burocracia. Burocracia, portanto estás à espera de quê? De seguro? De alguma comparticipação? A verdade seja dita, o seguro comparticipa, mas não me comparticipa a prótese que eu gostava e que, por sua vez, tem aptidão para ela. Ou seja, do pouco que eu percebo deste mundo, a prótese que me está prescrita, eu não sei precisar bem o nome,
Mas é uma prótese que está assim, E que tem os dedos unidos, não é? tem assim os dedos unidos. Pois. Não é isto. Não é isto. Se eu não tivesse capacidade física do braço, não tivesse os impulsos de muscular, eu até percebia porque é que me foi prescrita uma prótese daquelas. Agora, tendo eu depois ter ido à procura por mim, ter visto, ter experimentado, Existir. existir, Estar estar cá, ver, não foi alguém que me contou, Contou. não, fui eu a ver. Até nós estamos a ver. Estamos Exatamente. todos a ver. E rejeitei e estou à espera que as coisas Portanto, Mas há essa possibilidade. dita mão terá um valor X Exato. tu queres é que te deem Seja o um valor suplemento para esta. Exatamente. Muito bem. E se não conseguiste, tens que fazer um grupo de apoio, não é que te consiga ajudar nisso. Não foi dito diretamente, mas que era uma questão de custos, mas foi dito que esse tipo de mão esquece que nem eu prescrevo, nem a seguradora financia. Pois, portanto, temos que arranjar não uma faz altura. sentido, até porque... Isso é outra situação. Porquê? Porque normalmente nós temos já mãos bastante avançadas, só que são resultados de trabalhos universitários, não é? Que normalmente depois eles tentam vender às empresas as ideias e depois há um que criou um componente, há outro que criou o sistema de alimentação, outro que criou o sistema de Sim, vai por controle. partes, sim. Exatamente, vai por partes. Pronto. E aqui realmente, ou seja, nós temos algo que é acessível, não tão acessível quando seria realmente Desejável. Ou desejável, quando será no mas futuro. força, podem aqui ver no bastão. Não, podem. Isto é Sim, espetacular. sim. E qual é a diferença desta? É mesmo só... É mesmo só a cor. Pronto, ela vem com 3 tipos de cores. Optou-se, por exemplo, por não se usar a manga, que é normalmente uma manga que se adapta ao tom de pele da pessoa e que normalmente torna o quê? Torna as outras próteses impermeáveis, não é? Lá está, aqui não, aqui estamos a falar de algo um pouco mais robusto. Quando falávamos há bocado, por causa aqui do Fábio e do controle... Não, foi nos elétrons, ou seja, houve aí carregar, ela sentiu aí um potencial Exato. elétrico e automaticamente E agora ativou tenho- a pinça. Não, Estamos agora estás a falar apertar muito, também não te admito. Olha, agora ficou. Pronto, fiquei. Pronto. Olha, já não levas esta, Fábio, esta fica comigo. Ok. Ok. E Diz isto, desculpa. estamos a falar, por exemplo, o Fábio pode personalizar aqui 14 pinças, ou seja, falamos dos utilizadores mais comuns, conseguem ter até 6, são mais do que suficientes. Ele consegue pegar em cerca de 20 quilos. Lá está, estamos a falar do quê? O Fábio, quando foi à procura, ele foi à procura de uma coisa que se adaptasse à sua vida. Às suas E necessidades, acabou por claro. encontrar uma coisa que se adapta à sua condição. O que é que isto quer dizer? Porque ele reúne as condições para poder ter. Ele tem ativação muscular, ele tem controle, ele consegue realmente fazer todas as tarefas que esta mão lhe vão abrir. Lá Não está. há um potencial que fique diminuído pelo utilizador. Era Ou aquilo que o seja, Fábio dizia, se ele não tivesse capacidade ou características que merecessem, não é que merecessem, mas que fossem potenciadas com Adaptáveis esta e mão, era uma potenciadas, coisa. exatamente. Agora, atendo... Aliás, ele tem uma história. Eu já conhecia a história do Fábio, aquela do quando Está tudo tiraram o muito lindo, mas penso. vira-te para a frente, se faz peço favor. desculpa, estava a falar. Quando lhe disseram, quando lhe tiraram o penso, ele diz, mas nem um dedo, por isso, ou seja, o próprio humor e a robustez que ele imprimiu à sua vida e o facto de ele ter construído também a adaptação para andar de moto, isto demonstra que ser português é O realmente... que nós temos a certeza pela história que aqui ouvimos é que o Fábio não vai desistir de ter esta mão e vai tê-la com certeza Como é óbvio. e vai fazer tudo aquilo que gosta de fazer de facto com esta mão. Vais-lhe dar um nome? Se calhar vou. Eu acho que sim. Pois contas. Que tu és menino para isso, É de sem facto, dúvida nenhuma. Foi um extraordinário gosto receber-vos. perceber o quanto a tecnologia e a ciência têm evoluído ao serviço do ser humano. De seres humanos para seres humanos é das melhores coisas que temos no mundo, de facto. Sem dúvida. Quando temos metade do mundo a tentar prejudicar a outra metade, ainda há aqui alguma esperança de que as coisas possam ser um bocadinho melhores. É verdade. Gonçalo, Muito obrigada. Fábio, Fábio, muito um obrigada. abraço. Um aplauso aos nossos convidados. Podes voltar depois quando tiveres a mão para nós. Sim, faz favor. Muito obrigada. Porque ela é ótima, super empática. Muito Quando aperta, não obrigada. larga. E agora fazemos o intervalo e depois voltamos com notícias dos famosos.